Oi, oi, sejam bem-vindos. Nosso próximo encontro no Clube do livro, né, para a gente ler e estudar Jung e o Tarot, esse livro magnífico. Já estamos aí no arcano número 13, não sei qual é o encontro, o número do vídeo aqui, me perdi nas contas, mas o que importa é que estamos no arcano número 13, aqui desse livro. O arcano número 13 é aquele enigmático, né? É aquele que faz a gente pensar que tem culturas aí que não gosta do número 13, é o azar, né? Tem todo esse lugar de tabu para falar sobre isso, que é o arcano da morte, né? Mas confesso que é um dos arcanos que eu mais gosto, né? Me diz aí, conta aí para mim qual é o arcano do tarô, qual é o arcano maior do tarô que você mais gosta. Para mim, o arcano da morte, ele é um dos que me faz refletir e que dá para a gente conversar sobre ele por muitas horas, muitos dias, né? E aqui, o capítulo, para quem tem o livro, o capítulo é o 16, e ele mostra, né, a imagem da morte, e o título do capítulo é Morte, a Inimiga. Então vamos lá, começar o nosso bate-papo, a nossa pequena leitura, e conversar um pouquinho sobre esse arcano, tá? Aqui eu vou colocar a imagem do arcano da morte lá no baralho de Marcélia, que é o que ela está seguindo, certo? Lembrando que quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, lá a gente conversa, lá tem, a gente pode trocar ideias, a gente forma um grupo para falar sobre tarô. Então, quem vai participar lá do nosso Clube do Tarô no Telegram, comenta aí, faz um comentário, pede que eu te mando o link para participar, tá bem? É gratuito, para a gente reunir uma galera que gosta, estuda e é apaixonado pelas cartas de tarô, tá? Então vamos lá, o que interessa. O trunfo número 13 mostra um esqueleto manejando uma cegadeira rubra, perdão, trava a língua aqui, rubra, de sangue. Ó, né? É o vermelhão que tem aí na imagem. Né? Essa imagem do esqueleto segurando a foice banhada de sangue. Jazem a seus pés os corpos desmembrados de dois seres humanos. Na carta anterior, deixamos o herói pendurado de cabeça para baixo e inofensivo sobre um abismo, a fim de sofrer a morte espiritual e o desmembramento final de sua vida e de sua personalidade anteriores. Vemos aqui retratado esse desmembramento. Suas ideias, símbolo da sua cabeça, seus pontos de vista pintados como os pés e as suas atividades pintadas como as mãos, passadas, né? As atividades passadas jazem inúteis, espalhadas pelo chão. Todos os aspectos da vida anterior do herói parecem ser sido cortados, incluindo o seu princípio, o orientador central, pois uma das cabeças na gravura ostenta uma coroa, a indicar que o Augusto Auringa, retratado na carta número 7, não mais regerá o próprio destino à maneira de antanho. Mas o herói não percebeu o cocheiro real que o ajudou a dirigir o seu curso quando saiu à conquista do mundo no carro, pois a cabeça coroada aos pés do esqueleto já irradia vida nova. As partes
da velha ordem, ainda vitais e inúteis, sejam elas quais forem, serão incorporadas na nova. Na natureza, nada se perde. O rei está morto. Viva o rei. É bem intenso quando a gente olha assim a imagem. Se você puder, né, e ter um deck e a imagem dessa carta, assim, para você segurar nas mãos e olhar, são corpos desmembrados que estão ali na terra, como se fossem sementes, né? Como se fossem enterrando. Pode dar alguns gatilhos com relação a isso, né? Porque tem muita gente que tem a imagem da morte como a ceifadora, algo muito ruim, você está sendo enterrado, corpos desmembrados, né? Todo esse lugar de sofrimento. Se você olha para os corpos, você vê assim sofrimento e se você prestar atenção, tem uma cabeça, uma das cabeças que tem aqui na imagem, ela está debaixo do pé da morte. É como se a morte estivesse empurrando, né, pisando em cima dessa cabeça para ela fincar, né, para ela adentrar o solo. E a outra cabeça é a cabeça de um príncipe, né, de um rei, que também não tem poder, como nenhum ser humano tem, não tem o poder da vida nem da morte. É por isso que ela fala assim, não percebeu quem realmente estava lhe ajudando, né, a dirigir o carro, lá no número 7. E aí, que é essa figura, a figura da morte, também está ali acompanhando. Queira ou não queira, é uma consequência da vida, né? A morte é uma consequência da vida. Na carta do tarô, a ideia de revitalização e renovação é mais do que sugerida pela profusão de novos rebentos em toda parte e pelo modo com que as mãos e os pés parecem plantados na terra e já brotando para uma nova vida. Isso pode ser tomado como se representasse mais uma manifestação psíquica interna do que externa, como o indica o fato de serem os novos brotos coloridos de amarelo e azul, símbolos da intuição e do espírito, atributos da natureza psíquica interior do homem, mais do que o verde, que é a cor da sensação, da natureza física externa. Na carta número 20, o julgamento, a gente ainda vai ver mais para frente, que fica logo abaixo da carta da morte, no mapa da jornada, que tem lá no nosso primeiro encontro, acho que é o segundo, é o primeiro encontro que fala sobre isso, no mapa da jornada, as sementes da colheita da morte terão alcançado a maturidade no julgamento. Veremos levantar-se de novo o ser humano renascido da terra escura. Mas isto está indo além da nossa história. Nossa, é perfeito. O herói desmembrado, feito em pedaços. Aqui, ela está falando, né, que se você olhar o mapa da jornada, se você for colocar, né, os arcanos enfileirados, esse mapa tem três fileiras. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Né? Você separa o arcano do louco e coloca do 1 ao 7, depois do 8 ao 14, e depois do 15 ao 20, ao 21. Tá? Se você for colocando esses arcanos nessa ordem, você vai perceber que a morte ela está logo acima do julgamento. E o julgamento, para quem conhece, né, é aquela carta, não sei se vocês conhecem, mas é aquela carta que tem gente saindo da tumba. Né? Tem gente saindo da tumba nessa carta do julgamento. Né? É o renascimento, é o juízo final. E em cima dele tem a carta da morte. Nossa, faz
todo sentido, porque ela fala, né, que é no julgamento que esses corpos plantados na terra, eles amadurecem e surgem, né, criam vida, renascem, todo sentido. Certo? Tudo o que sabemos é que o herói, tendo amadurecido como um enforcado, agora se sente como se estivesse sendo desmembrado. A morte retrata o momento em que a pessoa se vê feita em pedaços, espalhada, com a velha personalidade e os modos quase irreconhecíveis e tão mutilados. Em face da dança remoinhosa do vento, todos os quedamos assombrados, despedaçamos espalhados. Como sabemos, por essas experiências, o herói levará algum tempo para reajuntar-se e lembrar-se de si mesmo, e levará muito tempo para ressurgir como pessoa nova, inteira, numa vida nova e completa. O desmembramento pode ser compreendido psicologicamente como um processo transformativo que divide um conteúdo inconsciente original para finalidades de assimilação consciente. Tá? Esse aqui ela tirou do livro de Edward Edinger, certo? Ela diz, assim, como essa representatividade da morte juntando, né, entrando, colocando no solo. Enterrados na terra, né, é como se para um novo ser renascer, ou uma parte de você, uma parte da sua psique renascer, precisa se morrer, precisa desmembrar, precisa desmembrar para assimilar conscientemente o que aconteceu. Assimilar conscientemente e fazer as mudanças e fazer as transformações. Né? E simbolicamente, os pés seriam as raízes, né? O que a sua estrutura psíquica está ali fundamentada. As mãos seriam as ações, as atitudes, e a cabeça seriam os pensamentos, as ideologias. Então, tudo isso desmembrado, né? Não funciona mais, é preciso fazer tudo de novo. E o que mais simbólico do que trazer a imagem? E ela coloca, né, muito mais algo interno do que algo externo. O problema de olhar para essa carta e tanto se difundiu esse lugar de ser algo muito ruim dessa carta, é porque tem um aspecto de análise dela no lugar do externo. Achar que você vai sofrer essa ação de fora para dentro. Mas, na verdade, ela vem falar muito mais de dentro para fora. A morte, a ceifadora, é você próprio. E é você próprio que está sendo morto e renascido, plantado na terra novamente para crescer como uma nova planta, como um novo ser, né? Com novas bases, com novas atitudes, com novos pensamentos, ideias, com uma nova forma de pensar. E muito, muito interessante. Mesmo encarando simbolicamente como instrumento de mudança no contexto da nossa vida terrena, o esqueleto da carta número 13 é difícil aceitar. Somos criaturas de hábitos, no nível mais superficial. Resistimos à mudança em nossa vida cotidiana, até a mudança que nós mesmos planejamos conscientemente. Sentimos falta dos maus hábitos também. Não queremos perder nada do que achamos que nos pertence. Até os dentes que se estragam e os cabelos que se vão. Estamos especialmente ligados aos modos
instintuais de nosso corpo natural. Também nos é difícil separar-nos das partes desgastadas da psique. Os alquimistas reconheciam esse estado de coisas e para eles o esqueleto também simbolizava a necessidade de afrouxar a identificação com o corpo. Reconheciam também a necessidade de tomar consciente o conflito entre o homem espiritual e o homem natural, né? E aí vem a grande sacada que essa carta vem falar para a gente. Apego. Somos muito apegados, somos seres muito apegados, como ela coloca aqui, né? O problema é que mesmo encarando esse símbolo de uma parte interior, de uma mudança interior, não é morte física, é morte de ideias, é morte de antigo jeito de ser e fazer e ver o mundo, ainda assim é desafiador, porque somos seres apegados às nossas ideias, apegados aos hábitos bons ou ruins, somos seres apegados até, ela fala, né, aos dentes podres que caem. Não tem isso, né? Gente que guarda dente de leite, gente que guarda mecha de cabelo, somos seres apegados por coisas até podres, sabe? E isso é um desafio, é o grande conflito dessa carta, o desapego. E o desapego tanto às coisas materiais, físicas, mas principalmente às coisas da psique, né? Da sua mente, do antigo jeito de você ser, pensar e acreditar que as coisas são, né? E essa carta, ela é um desmembramento, ela traz uma sensação de dor. Pode não ser dor física, e na maioria das vezes não é dor física, é uma dor emocional, é uma dor de frustração, é uma dor que talvez pode até ser o seu ego ferido, né? O seu ego dolorido. Então, essa carta vem falar sobre isso também. O esqueleto é um símbolo conveniente para esse tipo de revelação. Sugere ao mesmo tempo movimento e estabilidade. Representa os montes de ossos da realidade, a armação para a nossa carne e os nossos músculos, a estrutura articulada sobre a qual tudo o mais está muito unido, move-se e funciona, como se fosse uma unidade. E, no entanto, paradoxalmente, esse instrumento de mudança também representa a nossa parte mais resistente. É o eu ósseo que deixamos para futuros historiadores. O único testemunho da nossa existência como indivíduo. É tudo o que resta de nossos antepassados, de nossas raízes enterradas fundamentalmente no tempo. O esqueleto é o Homo sapiens arquetípico, como tal, representa a verdadeira básica eterna. A verdade básica eterna, perdão. O esqueleto representa a verdade básica eterna, revelada ao herói pela primeira vez. Na carta anterior, número 12, o herói ele teve que se reconectar com a natureza, com a sua natureza mais profunda, lá no enforcado. Aqui, o herói ele é lembrado da sua essência. Ele é lembrado que isso aqui, ó, né, esse corpo é carne, é podre, e a base é óssea. Você é osso, você é esqueleto. Por baixo da carne, você é esqueleto. E se observarmos esqueleto, nós, em esqueleto, somos todos iguais. Todos temos a mesma estrutura esquelética, né? Alguns com um pouco de diferença, sim, claro, mas a base física do ser humano é o esqueleto. E como ela fala, é um símbolo que representa essa parte mais resistente da gente. Tudo se vai,
os olhos, a carne, os órgãos, mas o esqueleto ele fica por muitos e muitos e muitos e muitos anos, décadas, séculos, né? Fica o esqueleto, tá? Muito representativo aqui. Vamos ver o que mais que eu posso trazer para vocês. O esqueleto é é o nosso mais verdadeiro eu. É a parte de nós que não queremos ver, né? A gente não quer ver essa parte. E nessa carta a gente se depara com ela. Né? A gente se depara com ela. A gente se encontra com ela. O esqueleto da carta número 13 abarca muitos pares de opostos. De um lado, não é mais que um saco de ossos, uma coisa morta, monstruosa, que nos açoita a fé no calor e na vitalidade da vida. A grande niveladora que reduz a essência única do gênio e do louco a um dominador comum, a um denominador comum. De outro lado, pode ser visto como um diagrama universal, através do qual brilha o ser puro, uma revelação do funcionamento interior das coisas como o mecanismo do relógio. É o que eu acabei de falar, né? O esqueleto é o nosso segredo mais pessoal, coisa escondida, tesouro enterrado profundamente em nós mesmos, debaixo da nossa carne. E essa carta ela vai fazer a gente acessar isso. Né? Ela vai fazer a gente olhar para isso que a gente não quer ver. A gente não quer olhar, a gente não quer. Por muito tempo ficou ali enterrado. Né? Número 13, vamos falar. O número 13 do tarô, os comentadores costumam destacar o esqueleto como símbolo da mudança e das transformações nessa vida. A transformação final, a morte física, é, não raro, totalmente evitada. Entretanto, tomar essa carta só no nível da mudança psicológica e espiritual é uma fuga covarde. Uma amostra de como rodeamos na ponta dos pés o tema da morte física. Quem quer que tenha desenhado a carta há de ter sentido uma relutância semelhante em chamar o esqueleto pelo nome. Na edição original francesa, não há nome nenhum. Na edição inglesa moderna, nesse baralho, o título aparece, mas não em negrito, debaixo de uma gravura, como acontece em todos os outros trunfos. Em vez disso, a legenda "A Morte" está escrito muito cautelosamente, como se tivesse sussurrada, à margem direita superior. Quem quer que tenha posto ali a palavra fatal, evidentemente deixou cair a pressa e saiu correndo, pelo que se imagina, a tempo de escapar do giro seguinte da cegadeira ensanguentada. Pois bem, né? Todo mundo tem medo de falar sobre a morte, né? E o número 13 é tido como um número de azar, né? Um número de má sorte, sabe? É tido como um número... Tem gente que não usa, né, o número 13. Não gosta de falar sobre isso. Tem a ideia de que o 13 é uma ameaça e é interessante, né? Essa carta está inteiramente ligada a esse número. Que a morte, ela é ameaçadora e ela é um tabu, né? Eu me lembro que eu acho que eu estava no primeiro ano do ensino médio, por aí, e o meu professor de filosofia, ele passou um trabalho onde ele dava uma palavra para cada pessoa, né?
Ele dava uma palavra para cada pessoa e a pessoa ia ter que desenvolver um texto sobre isso, um texto filosófico, pensar sobre aquela palavra. E é interessante que a minha palavra foi morte. E eu escrevi, né? Eu não tenho mais esse texto guardado, mas foi um barato refletir sobre a morte. E que tantas pessoas fogem, que tantas pessoas não gostam de falar, que tem um lugar muito difícil de ser tocado ali. O fim da vida, o fim da, da luz, né? O fim dos amores, o fim de uma era. E a morte é nada mais é do que algo natural, faz parte da natureza. Né? E nessa carta, da forma que ela está escrita aqui, desenhada, é como se você voltasse à natureza. Né? Nós somos carne, isso aqui é físico. A gente vai para debaixo da terra, a gente volta a ser planta, volta a ser semente. E a gente faz parte desse ciclo da natureza. A vida é assim, né? Todos os seres, eles, talvez todos os outros seres, né? Os vegetais, os animais, lidem com a morte da forma mais natural do que o ser humano. O ser humano esquece que também é um ser da natureza e é um animal, e vai morrer como qualquer outro, né? E vai virar cadáver. Tá? Não é por acaso que o número dessa carta do tarô é o 13, considerado asiago. Azar, né? Considerado um número de azar na nossa cultura. O 13 intromete-se no meio das 12 horas do dia e dos 12 meses do ano, intrometendo o ritmo ordenado da nossa roda cotidiana. Não há lugar no calendário, nem ponto no relógio para o número 13. Não há lugar arrumado a nossa mesa para esse conviva pavoroso. Experimentamos a intromissão do esqueleto como uma traição. Os 12 apóstolos de Jesus e o Judas. Intelectualmente, procuramos circunlóquios para a aceitação teórica dessa criatura e da sua sagadeira. Dizemos a nós mesmos que uma limpeza da casa é necessária para dar lugar a uma nova vida. Dizemos estar cientes de que as 12 horas dos relógios precisam expandir-se para incluir novas dimensões do tempo. Filosoficamente, aceitamos a lógica de que a morte não é a antítese da vida. O nascimento e a morte são antes os dois postes sobre os quais a vida repousa. Conhecemos todas as palavras e podemos recitá-las com frequência, e o fazemos, mas como chegarmos a um acordo com a nossa mortalidade pessoal? Eis a dificuldade. Né? E essa grande dificuldade da gente falar sobre isso e olhar para isso. Naquele meu trabalho de filosofia, né, eu me inspirei tanto em fazer o texto, depois o professor veio conversar comigo e queria saber, assim, de onde foi que veio, como foi fazer esse trabalho. E foi um trabalho, assim, que me marcou de uma forma muito poderosa e muito profunda, né? Ele chegou até ler para a turma um trecho do que eu tinha escrito e virou algo a ser debatido, mas muito incômodo para muitos dos meus colegas, né, sobre esse assunto, sobre a morte. Né? Vamos ver o que mais. Não posso ler o capítulo inteiro, então vocês vão ficar aí com água na boca para ler o capítulo completo. Esse é um dos capítulos
todos eu falo isso, né? Mas esse é um dos capítulos que mais mexe com a gente, porque tem muita coisa. Tem muita coisa na arte, na literatura, nos filmes sobre esse assunto. Né? Tem o tabu, né? Ela vai falar um pouquinho sobre a parte do suicídio, né? De estar vivendo como um morto-vivo, como um cadáver, como um zumbi, né? Que o ser humano quer controlar até quando se vive e até quando se morre, né? Esse fascínio para controlar isso. E tem muito da mitologia, nas mitologias, com relação a esse ser, né? O deus da morte, aquela figura, assim, da morte. A gente vai encontrar muita coisa sobre isso. Depois desse confronto com a carta número 13 do tarô, o herói da nossa saga também terá dado um passo irrevogável naquele rio, do qual nenhum viajante retorna à mesma vida que levava antes. A semelhança do sábio já não se sentirá à vontade no velho regime, sem-se-á tornando um estranho para a própria família, e não os amigos de antanho. Um exilado da pátria, mas não lhe é dado retroceder. A maneira do louco e a maneira do sábio precisa tomar a estrada novamente, à procura de outra morte. Seja-nos permitido agora acompanhá-lo nessa procura. Né? Ele fala assim que não tem como voltar atrás. Depois dessa fase, o nosso herói, desse contato do nosso herói, não tem como voltar atrás. Né? Não tem como voltar ao ser que era antes. É realmente uma grande transformação. Então, quando nós nos deparamos com essa carta na nossa vida, ela é uma grande transformação. Precisa do desapego, precisa renascer, precisa de uma limpeza, precisa entrar em contato com esse esqueleto e não dá mais para voltar atrás. É uma carta desafiadora sempre, mas é uma carta belíssima quando você a supera. E a próxima carta é a 14, né? É a temperança. E aí é o respiro depois de um grande momento desafiador na vida. Né? É a carta da temperança. Que a gente vai falar no próximo encontro, as pessoas também tendem a não gostar muito dessa carta. Não sei por quê, mas essa carta é maravilhosa. A temperança é uma das cartas mais lindas da nossa jornada do tarot. Então é isso. Aguardo vocês no nosso próximo encontro para falar da carta 14, a temperança. Comenta aqui, fala comigo, me diz se está fazendo sentido, se vocês estão gostando, se dá para refletir, se eu coloco algumas pulguinhas atrás da orelha de vocês e vocês vão estudar mais sobre essas cartas. Vou adorar saber o que vocês estão achando e o que vocês estão estudando, acessando depois dos nossos encontros aqui, tá? Não esquece de dar o like, compartilhar, porque isso ajuda a chegar para mais pessoas esse conteúdo. Né? Até então, eu não vi ninguém fazendo isso aqui, fazendo esse clube do livro para estudar sobre isso e para falar sobre os arquétipos, né? E sobre as cartas do tarô. Então, honre o meu trabalho e vocês receberão em dobro, tá? Aguardo vocês no próximo encontro.